No silêncio abrasador do deserto, surgiu o objeto mais misterioso de toda a Bíblia. A Arca da Aliança. Onde ela passava, muralhas se desfaziam como poeira. Ídolos caíam de rosto no chão. Nações inteiras estremeciam. E até os mais valentes guerreiros fugiam aterrorizados. Como ela foi construída? Que poder habitava entre seus querubins? Por que sua presença era capaz de matar um homem com um único toque? E acima de tudo, onde está a Arca da Aliança hoje? Tudo começou quando Deus ordenou que Moisés fosse ao topo do Monte Sinai. A jornada até o topo foi como entrar em outro mundo. A rocha queimava sob os pés. O ar tremia com a presença divina. Quando Moisés enfim alcançou o cume, a nuvem se abriu como um portal. Uma luz dourada envolveu tudo, e uma voz ecoou, profunda e viva, enchendo cada grão de poeira. Moisés, filho de Arão, escuta. O meu povo precisa de direção, precisa da minha presença, e eu habitarei no meio deles. Faze para mim um santuário, conforme tudo o que eu te mostrar. Então, diante de Moisés, formou-se uma imagem. O tabernáculo, majestoso e simples ao mesmo tempo, surgia como um templo vivo. No centro, suspensa sobre uma luz intensa, estava a arca. Ouro puro refletia o brilho como fogo líquido. 2 querubins se inclinavam, asas estendidas, olhando para o propiciatório. O trono invisível do Deus que caminharia com seu povo. A voz continuou. A arca será o meu lugar de encontro. Ali falarei contigo. Ali testemunharei a minha aliança. Suas medidas serão estas. E Moisés memorizou cada detalhe, cada palma, cada ornamento. Era mais do que um objeto sagrado. Era o símbolo do pacto eterno. Dias depois, de volta ao acampamento, Moisés reuniu todos. O Senhor nos deu uma ordem. Faremos tudo conforme Ele revelou. Bezalel e Aholiabe se aproximaram, escolhidos pelo Espírito. Suas mãos pareciam guiadas por algo além da habilidade humana. Fundiram ouro, moldaram madeira de acácia, entalharam as formas dos querubins com precisão sobrenatural. As tribos observavam em silêncio reverente. Cada golpe do martelo, cada dobra do metal, parecia ressoar como uma oração. Quando a arca começou a tomar forma, uma sensação de temor percorreu o acampamento. Alguns se aproximavam apenas para um vislumbre, como quem olha para algo que não deveria encarar diretamente. Arão comentou baixinho. Nunca vi algo assim. Também eu nunca havia imaginado. Mas o Senhor, Ele descerá sobre ela. Meses se passaram até que a obra fosse concluída. O tabernáculo ergueu-se no centro das tendas. O povo se reuniu em uma grande multidão, aguardando Moisés. Ele levantou o véu do Santo dos Santos. A arca, reluzindo em silêncio, parecia esperar por algo. Moisés deu um passo atrás. Então, aconteceu. A nuvem que guiava Israel desde o Egito moveu-se lentamente, como um gigante despertando. A luz dentro dela pulsou. O ar vibrou. De repente,
Ela desceu sobre o tabernáculo com a força de um trovão contido. O chão estremeceu. A presença de Deus encheu o acampamento como um peso vivo. Homens se ajoelharam. Mulheres cobriram o rosto. Crianças choraram sem entender. Arão murmurou: Ele veio. A arca agora é o seu trono. A nuvem repousou sobre o Santo dos Santos. A glória encheu tudo. Aquela não era mais apenas uma caixa de madeira e ouro. Era o símbolo da aliança, o coração espiritual de Israel, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Mas, enquanto o povo celebrava, outra consciência surgia no ar pesado da tarde. Se Deus marcharia com seu povo, então também marcharia para a guerra. E lentamente, Israel começou a perceber que a arca não seria apenas guardada, mas carregada adiante, para onde quer que o próprio Deus desejasse conduzir. A madrugada mal havia nascido quando os sacerdotes começaram a desmontar o acampamento. A nuvem se elevava lentamente acima do tabernáculo, sinal de que Israel deveria seguir caminho. No centro de tudo, envolta em silêncio sagrado, a arca da aliança era levantada sobre os ombros dos levitas. Eles caminhavam com passos medidos, sabendo que cada gesto precisava ser exato. Não era apenas um objeto que carregavam, era a presença viva de Deus entre eles. À frente do povo, Moisés ergueu a voz: Levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos. A multidão respondeu com um brado que ecoou pelo vale. Era o início da jornada rumo à terra prometida. Cada passo era acompanhado pelo som grave dos chofares, marcando o ritmo da marcha divina. Quando chegaram às margens do Jordão, as águas estavam cheias e rápidas, alimentadas pelas chuvas das montanhas. O povo murmurou, temendo que o avanço fosse impossível. Josué, agora à frente da geração nova, olhou para os sacerdotes. O Senhor fará hoje maravilhas. Avancem com a arca. Os levitas engoliram o ar, ajustaram as vestes e caminharam. Ao tocar à beira do rio, algo impensável ocorreu. A correnteza parou. As águas subiram como um muro invisível, enquanto o leito diante deles se tornou terra seca. O povo atravessou em silêncio, atordoado pela glória que testemunhava. Dias depois, a muralha colossal de Jericó surgiu diante de Israel. Torres altas, portas reforçadas, soldados vigiando de cima. Parecia impossível. Mas Deus revelara a Josué a estratégia mais improvável da história. Durante 6 dias, sacerdotes e guerreiros caminhariam ao redor da cidade, levando a arca, sem levantar espada. O povo de Jericó debochava, rindo dos israelitas em marcha silenciosa. No 7º dia, porém, algo mudou. A arca avançou entre trombetas que rasgavam o ar. Josué ergueu a voz: Gritem, pois o Senhor entregou a cidade a nós. Um rugido ensurdecedor surgiu do povo, atravessando pedra e poeira. A terra tremeu. As muralhas começaram a vibrar, depois rachar, até que, com estrondo como de montanha desabando, desmoronaram por completo. Israel invadiu a cidade e Jericó caiu não pela força humana, mas pelo poder que acompanhava a arca. Porém, nem sempre a arca significava vitória. Em Ai, Israel sofreu derrota amarga. Confuso, Josué clamou ao Senhor:
por que nos deixaste cair? A resposta foi dura. O pecado oculto de Acã havia contaminado o povo. Somente após purificação e arrependimento, a arca voltou a marchar diante deles, e a vitória retornou. Outras batalhas se seguiram. Em cada uma, quando a arca estava presente e o povo permanecia puro, parecia que o próprio Deus caminhava à frente. Houve dias em que a nuvem se fazia espessa como fogo, e os inimigos fugiam antes mesmo de o combate começar. Houve noites em que os levitas protegiam a arca com o corpo, enquanto relâmpagos desciam sobre os exércitos inimigos. Para Israel, a arca tornou-se símbolo não apenas de proteção, mas de identidade. Toda criança sabia recitar as histórias. Todas as tribos sabiam que onde a arca repousava, ali estava o coração da nação. Era impossível imaginar Israel sem ela. Os mais velhos diziam: enquanto o Senhor marchar conosco, nunca seremos derrotados. Mas enquanto os anos passavam e as campanhas se multiplicavam, a fé do povo oscilava entre reverência e costume. Muitos começaram a enxergar a arca como um talismã, não como o trono santo do Deus vivo. Sacerdotes jovens a olhavam com familiaridade perigosa. Guerreiros a tocavam sem pensar. Se a arca estiver conosco, nada nos acontecerá. A arca ainda brilhava sob a luz da tarde, carregada com honra pelos levitas. Mas, entre os sons de tambores e celebrações, um sussurro espiritual começou a surgir, quase imperceptível. Quando o povo esquece o Deus da arca, a arca deixa de ser sua força. Sem perceber, Israel aproximava-se de um dos dias mais decisivos e mais sombrios de toda a sua história. O tempo parecia ter apagado parte do temor que antes dominava Israel. O tabernáculo permanecia em Siló, mas a devoção havia sido substituída por rotina. Eli, já idoso, tinha a visão enfraquecida e o coração pesado. Seus filhos, Hofni e Finéias, sacerdotes por direito, mas não por santidade, tratavam as ofertas do Senhor com desprezo. Suas mãos manchavam aquilo que deveria ser sagrado. Murmúrios percorriam a cidade. Se até os sacerdotes se corrompem, quem temerá ao Senhor? Certa manhã, mensageiros chegaram com notícias alarmantes. Os filisteus avançavam para a guerra. O povo se reuniu em pânico. Elai, o que faremos? O sacerdote fechou os olhos, cansado. Busquem o Senhor, busquem arrependimento. Mas ninguém ouviu. Em vez disso, jovens guerreiros tiveram uma ideia que gelou o coração de alguns anciãos. Vamos trazer a arca. Se ela estiver conosco, venceremos. Hofni e Finéias assistiram à movimentação e sorriram entre si. Eles nos pedem a arca, então a levaremos. Eli tentou impedir, mas suas palavras saíam fracas. Não toquem nela assim. Não é um amuleto. Ninguém escutou. A arca da aliança foi retirada do tabernáculo em meio a gritos eufóricos. Quando o povo a viu, o acampamento explodiu em celebração. A terra tremeu com o rugido de milhares. Alguns filisteus, ouvindo o estrondo, empalideceram. Aquele é o Deus que fez o Egito tremer. Mas seus comandantes os forçaram. Coragem, lutem como homens. A batalha começou ao amanhecer. Poeira subia em nuvens densas enquanto lanças se chocavam e escudos quebravam. Israel avançava confiante, mas algo estava errado.
a arca estava ali, mas a presença de Deus não. Sem arrependimento, sem santidade, Israel era apenas um povo comum diante de um exército furioso. Logo, a linha de batalha começou a ceder. Um guerreiro gritou: A arca! Protejam a arca! Mas era tarde. Hofni caiu atravessado por uma lança. Finéias tombou logo depois. E num momento que fez o mundo espiritual estremecer, os filisteus alcançaram a arca. O silêncio se espalhou antes mesmo que os gritos começassem. A arca, o trono do Deus vivo, havia sido tomada. De Siló, Eli aguardava notícias. Quando um mensageiro chegou, coberto de poeira e sangue, o velho sacerdote sabia que algo terrível havia acontecido. Fala, meu filho. Israel fugiu. Houve grande matança. Teus filhos morreram. E quanto à arca? A arca de Deus foi capturada. Ao ouvir isso, Eli caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. A glória havia partido de Israel. Os filisteus, orgulhosos, levaram a arca para Asdod, colocando-a no templo de Dagom. Mas na manhã seguinte, Dagom estava caído diante da arca, como quem se prostra. Confusos, os sacerdotes o ergueram novamente. No dia seguinte, estava caído outra vez. Agora sem cabeça e sem mãos. A cidade inteira estremeceu. O orgulho filisteu começou a virar terror. Correndo pelas ruas, homens gritavam: Tirem essa arca daqui. Tumores começaram a surgir nas pessoas. Pragas se espalharam. Ratos infestaram celeiros. Ninguém ousava se aproximar da arca, que permanecia intacta, silenciosa, brilhando como se observasse cada movimento. Os líderes decidiram enviá-la para Gate. Lá, o mesmo ocorreu. Depois para Ecrom, e o pânico tomou conta da cidade inteira. Assim, os filisteus construíram um carro novo, puxado por vacas que nunca haviam sido treinadas, e colocaram a arca sobre ele, junto com ofertas de ouro. As vacas partiram sozinhas, mugindo como se estivessem sendo chamadas por uma força invisível. Não desviaram nem para a esquerda, nem para a direita. Os homens seguiram atrás em silêncio, horrorizados e fascinados. O carro avançou por campos e colinas até alcançar a terra de Israel. Quando a arca cruzou a fronteira, homens correram para recebê-la, caindo de joelhos. O carro parou sozinho no campo de um homem chamado Josué de Bet-Semes. Ali, o povo fez sacrifícios e celebrou. Mas alguns, tomados por curiosidade insensata, ousaram olhar dentro da arca. Muitos morreram imediatamente. Até no retorno, Deus lembrava Israel: santidade não é opcional. A arca ficou sob guarda, mas o povo sabia. Aquele havia sido o dia mais escuro da história de Israel. Foi também o início de algo novo. A arca tinha voltado. Mas Israel ainda precisava aprender a reverenciar o Deus que habitava acima dela. A arca permaneceu durante anos na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Israel seguia sua vida, mas algo faltava. O tabernáculo estava em Siló, mas a glória não estava mais lá. Mesmo assim, o povo se acostumou ao vazio.
A arca, guardada em uma colina, parecia silenciosa, como se aguardasse o momento em que a nação voltaria a desejar a presença do Deus vivo. Os filhos de Abinadab, Eleazar e seus irmãos, cuidavam dela com temor. Não ousavam tocá-la. Apenas vigiavam e limpavam o local ao redor. Apesar disso, a arca parecia esperar algo, ou alguém. Esse alguém surgiu anos depois, Davi. Após ser ungido rei, unir as tribos e conquistar Jerusalém, Davi sentiu uma inquietação profunda. Em meio às vitórias e ao brilho do novo reino, ele declarou: Como posso morar em palácio, enquanto a arca do Senhor permanece esquecida? Vamos trazê-la para Sião. Jerusalém só será completa quando a presença do Senhor estiver aqui. A notícia se espalhou como fogo. O povo celebrou. Instrumentos foram preparados, cantores treinados, sacerdotes convocados. Davi ordenou um novo carro para transportar a arca. Era grande, feito de madeira reforçada e enfeitado com detalhes finos. Mas uma verdade havia sido esquecida. A arca não deveria ser carregada em carros. Era para ser levada nos ombros dos levitas. Mesmo assim, a multidão aplaudiu, enquanto Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Harpas, tamborins e símbolos preenchiam o ar. Davi dançava com alegria. A arca se movia e parecia que todo Israel respirava esperança novamente. Mas quando o cortejo chegou à eira de Nacon, algo inesperado aconteceu. Os bois tropeçaram, o carro chacoalhou e a arca inclinou-se perigosamente. Uzá, instintivamente, estendeu a mão para segurá-la. No mesmo instante, um raio invisível o atingiu. Ele caiu morto ao lado da arca. O som dos instrumentos cessou. Davi ficou paralisado. Mulheres cobriram o rosto. Homens deram passos para trás. O silêncio pesou como pedra. Davi murmurou com a voz embargada: Como trarei a arca do Senhor para mim? O rei, tomado de temor, não ousou continuar o trajeto. A arca foi levada à casa de Obed-edom, o geteu. Durante 3 meses, a presença divina encheu aquela casa. Colheitas prosperaram. Animais se multiplicaram. A saúde floresceu. Tudo ali parecia abençoado. A notícia chegou a Davi, que se levantou com novo entendimento. Sacerdotes foram preparados. Levitas se santificaram. O transporte seria reverente, obediente, cuidadoso. Quando a arca foi levantada sobre os ombros dos levitas, algo mudou. Não havia mais euforia descuidada, mas temor e alegria misturados. A cada 6 passos, Davi oferecia sacrifícios. Sua túnica leve se movia ao ritmo da dança. Ele não dançava por espetáculo, mas por adoração. A entrada em Jerusalém foi inesquecível. Trombetas soavam do alto das muralhas. Sacerdotes cantavam salmos. Crianças corriam, apontando para a arca brilhando ao sol. Davi, suado e emocionado, dançava sem vergonha diante do Senhor. Alguns criticaram sua postura. Mical, sua esposa, observou da janela com desprezo. A arca foi colocada em uma tenda especialmente preparada. Incenso subia, instrumentos tocavam, e a presença divina parecia repousar sobre Sião. Davi escreveu salmos naquela época, relembrando a grandeza de Deus e a honra de ter sua presença entre eles. Porque o Senhor escolheu Sião, este é o meu repouso para sempre.
Mas, apesar da justiça e reverência de Davi, a história da arca ainda não havia chegado ao seu ponto final. Um novo capítulo se aproximava. Um capítulo que envolveria o templo mais magnífico já construído e que encerraria a jornada terrena da Arca da Aliança de maneira majestosa e misteriosa. O povo celebrava, mas um pressentimento suave pairava sobre Sião. A arca estava em descanso, sim, mas não definitivo. Ainda haveria um último trono, um último véu, um último momento em que a glória divina preencheria tudo, antes que o silêncio caísse sobre ela por gerações. O reinado de Davi trouxe honra à arca, mas seria seu filho quem completaria o que há muito fora prometido. Salomão, agora rei, recebeu a tarefa mais grandiosa da história de Israel: construir um templo permanente para o Deus que habitava entre seu povo. Não seria uma simples estrutura, seria um trono terreno para a glória celestial. A arca finalmente teria um lugar definitivo. Obreiros vieram de todas as regiões. Cedros do Líbano foram trazidos em longas caravanas. Pedras imensas foram cortadas silenciosamente nas pedreiras, para que nenhum martelo profanasse a construção. Ouro puro revestiu paredes, portas e utensílios. Com cada detalhe concluído, ficava claro: aquele não era um templo comum. Era o santuário do Deus vivo. Quando tudo ficou pronto, Salomão convocou toda a nação. A cidade encheu-se de peregrinos, músicos, sacerdotes e líderes tribais. Os levitas trouxeram a Arca da Aliança de sua tenda em Sião. Ela estava envolta em panos finos, reluzindo mesmo sob o tecido. À frente, Salomão observava com reverência. O Senhor cumprirá hoje aquilo que prometeu a meu pai, disse ele a Zadok. O sumo sacerdote assentiu, tocado pela solenidade do momento. O cortejo avançou lentamente pelas ruas de Jerusalém. Trombetas ecoavam, harpas vibravam no ar. O povo se inclinava enquanto os levitas passavam com a arca sobre os ombros, como havia sido ordenado desde o deserto. A luz da manhã refletia nas asas douradas dos querubins, formando um brilho quase sobrenatural. Era o dia mais importante desde a saída do Egito. Ao chegarem ao templo, os levitas adentraram o santo lugar e seguiram até o véu espesso que separava o Santo dos Santos. Salomão permaneceu na entrada, com o coração acelerado. Os sacerdotes abriram o véu e, com extrema cautela, colocaram a arca sob os querubins gigantes esculpidos para guardá-la. Quando recuaram, um silêncio profundo tomou o templo. Então, de forma inesperada, uma nuvem começou a encher o recinto. Primeiro suave, depois densa, até tornar impossível ver as paredes ou o altar. Os sacerdotes tentaram permanecer de pé, mas caíram ao chão. A glória do Senhor encheu o templo com força irresistível. Do lado de fora, a multidão murmurava: A presença do Deus de Israel está aqui. Salomão ergueu as mãos e proclamou: O Senhor escolheu habitar na escuridão. Edifiquei-te uma casa para a morada eterna. A celebração daquele dia ecoaria por séculos. Durante gerações, a arca permaneceu ali, intocada, guardada atrás do véu. Era o coração do templo, embora vista por poucos. Reis vinham e iam. Alguns honravam o Senhor, outros o desprezavam. Manassés, um dos piores, encheu o templo de abominações. Mas mesmo assim,
a arca permaneceu firme, silenciosa, testemunhando a queda espiritual de Israel. Quando os babilônios começaram a cercar Jerusalém, o pânico tomou conta da cidade. O templo estava ameaçado. O texto bíblico não descreve claramente seu destino. E é nesse silêncio que o maior mistério começa. Alguns disseram que o profeta Jeremias a escondeu em uma caverna no Monte Nebo, selando a entrada. Outros acreditavam que sacerdotes fiéis a retiraram antes da invasão, levando-a para longe das mãos inimigas. Há quem diga que desapareceu sob os escombros do próprio templo, sendo engolida pelo fogo e pelas pedras. Os babilônios destruíram tudo, mas nenhum registro menciona a arca entre os despojos levados. Ela simplesmente sumiu, como se o Deus da aliança tivesse retirado sua presença antes do juízo. Séculos se passaram. Israel foi restaurado, reconstruído, retornou à sua terra. Mas a arca nunca mais foi encontrada. Sacerdotes a mencionavam com lágrimas. A ausência da arca tornou-se símbolo de um povo que ainda esperava a restauração plena da presença divina. E então, no tempo determinado, algo maior aconteceu. Um homem chamado João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão que atravessou eras. Ele viu o céu se abrir, trovões e relâmpagos tremendo como no Sinai. E escreveu: abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista. Ali, no trono eterno, estava ela novamente, não em madeira e ouro, mas em glória indestrutível. Era como se a jornada da arca, desde o deserto até o desaparecimento, apontasse para uma verdade maior. A presença de Deus não se limita a um objeto, a um reino ou a um templo.